entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Vamos lá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro da Sociedade dos Exploradores de Parques. Hoje aqui com um tema que a gente levaria para os nossos psicólogos. Vamos discutir a nossa relação com a Disney, né? É amor ou é ódio? Estaríamos nós numa relação tóxica com a Disney? Então, hoje veio todo mundo aqui para chorar as pitangas, né? O Júnior já está fazendo sinal com a mão aqui, pedindo ajuda. Ele que é o grande cunhador do termo Kangas da Disney, e acho que encaixa bem no que a gente vai falar aqui hoje, né? Então estou aqui eu, né, Felipe Trindade, meu colega aqui Bruno Rodrigues, Gregório Fonseca, Mayara Blanco e Arjuna Conde. Não sei se mais alguém vai entrar depois durante a participação, durante a gravação, mas se entrar, vai ser bem-vindo. Então, eu já queria abrir para os meus queridos colegas exploradores de parques com essa brincadeira, né, sobre a discussão dessa nossa relação com a Disney. E por quê? De onde que veio essa ideia, né? Eu até estava trocando ideia com o Greg e com o Bruno. Eu vi um vídeo no YouTube, bem interessante, depois eu posso até botar o link na postagem desse episódio aqui. É, e assim, quem já me acompanha no Passaporte Orlando sabe que eu não costumo ser esses criadores de conteúdo de parques de Disney muito cheio de purpurina, né? Eu costumo ser um cara que eu me considero um cara mais crítico, é, de uma forma não exagerada, porque também a gente sabe que tem uma galera na internet que adora meter pau só para meter pau para ganhar clique. Então, eu gosto de ser aquele cara, como diria, um Autêntico. crítico honesto. Hum? Autêntico. Não, não autêntico, mas um crítico honesto, assim. Vamos criticar o que deve ser criticado e vamos elogiar o que deve ser elogiado. Sem sucumbir àquele negócio, it's so magical, sabe aquela, porque tem alguns criadores de conteúdo que eles dá até dor no dente de tão doce que eles são, todo o conteúdo que os caras fazem. A Maera sabe o que eu tô falando. Que é uma galera que é tudo mágico, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, não importa o que a Disney faça, é tudo perfeito. Mas a gente sabe que, né, quem olha com um olhar mais crítico, às vezes consegue enxergar que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Mas a gente não consegue sair desse ciclo vicioso, né, desse relacionamento tóxico. É, Então, queria já abrir para vocês. Quem tem alguma coisa para colocar sobre isso, e aí depois, conforme a gente for falando, eu também tenho alguns pontos meus aqui para colocar. Dona Maiara, Eu quer acho que começar? essa pergunta. Vai. Isso aí, viu? Vai, Greg. É que eu Vai, acho que Greg. essa pergunta, se a gente está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo com a Disney, sim, a gente colocou como pergunta, mas todo mundo já sabe a resposta, né? Quem tá aqui, a resposta é sim. Eu acho que não. Ou então vocês vão ter que me convencer do contrário até o fim da gravação. Eu acho que a ideia é assim, a gente entender por que que a gente tá nisso, porque a gente tá. E como que a gente faz pra sair, se a gente quiser sair também, né? Adorei, Greg. Não, Meu Deus. como é que é? Li e quero continuar. Li e aceito os termos e condições. Agora já foi. Agora já foi, gente. Já Cara, estamos aqui. Já Já tem vendeu um a alma já, guarda-roupa né? que é 99% Disney. Não sei, é isso, sabe? Dizem, tem E- aquela frase, falam isso depois de psicologia, né? Que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E a Disney já pegou a gente criança, vou fazer o que agora? Não tem como. eu passei por Eu um teste acho, recentemente. olha, eu acho que já chegou, aliás, já passou do momento da gente conversar sobre a síndrome de Estocolmo, viu? Eu acho que temos que conversar sobre isso aqui agora, porque nós aqui, e provavelmente muitos dos ouvintes, estamos sofrendo dessa síndrome de Estocolmo com a garbosa Disney. Então, eu não sei o que que a gente vai fazer, não. Adoro.
Aí o Júnior é tão quenga que já tá citando a Bela e a Fera aí, ó. Pode crer. Mas eu estava comentando que eu passei por um teste recentemente. Mês passado eu estava em Londres com a minha esposa, e aí, gente, Londres, tipo, nada a ver com Disney. Aí, subitamente, eu fico sabendo que a Selfridges ia toda se, Selfridges é a loja de departamentos em Londres, ia toda se cercar de Disney, e que tinha um cafezinho lá, temático Disney. Porra, Bruno, Londres, tem zilhares de coisas para ver em Londres. Você perder seu tempo, entra na Selfridges lotada, para entrar numa fila, para sentar no café Disney dentro da Selfridges. Gente, eu tô falando sério, assim, eu tô brincando agora, eu tô assim, tipo, não, pô, não tem vontade de coisa para ver, quando eu pisei ali, gente, eu enfrentei fila para sentar, fiquei avaliando se tinha atendimento Disney, se como era. Aí a moça veio conversar comigo, com a minha esposa, ficou conversando, a gente ficou falando sobre Disney. Aí na hora de pedir doce, eu pedi doces em formato de carruagem para minha esposa. Aí o idiota aqui ficou, tinha visto assim no menu que tinha alguma coisa de abóbora. Aí eu procurando o gosto de abóbora naquele doce de carruagem. Eu falei, gente, mas tem abóbora? Aí a minha esposa falou, não, Bruno, tem abóbora, não vou dizer porque a gente é a abóbora, pegou a ideia? Então, a gente, assim, falando sério, dessa vez eu percebi, sabe? E como eu tinha comentado na outra reunião, quem paga R$ 600, R$ 1.000 agora, como é o meu caso, né? D23 para você receber mais nada, você recebe brinde no início, nem revista você recebe mais, porque nem a digital tem mais, essa criatura como eu continua pagando isso. É muito a síndrome de Estocolmo, gente, assim, muito, 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 muito. Mas é um café lá que eu notei, falei, cara, tinha uma fila, gente, nada a ver, até a Ana, minha esposa estava afim de, ela que me puxou para a fila, ela notou que eu queria ir, né, aí me puxou, a gente fez 5 minutos na fila, a gente estar fazendo 45 minutos, um montão de gente falando, não, mas tá lá na fila. Fila Disney. É o meu Mas testemunho recente. Mas eu acho que uma coisa que dá pra ver bem, assim, como a Disney fica presente, pelo menos na minha vida, até puxado pelo comentário da Mayara, de falar, o guarda-roupa todo de Disney. Se eu for pensar assim no meu dia, na minha casa, eu acordo, boto meu chinelo do Mickey, tô usando um pijama de Star Wars, e aí eu pego meu guarda-roupa, tem todas aquelas camisas e camisetas. Eu tenho camisa, short, cueca, tênis, meia, blusa de frio, boné, acho que todos os tipos de peça do corpo que a gente veste relacionado à Disney. Tem relógio, o que mais que a gente pode. Até um perfume do Baby Yoda eu comprei uma vez, não foi nem por causa do cheiro. Tenho certeza Por que o Greg eles. tem aqui uma cuequinha do Dumbo. É. Não chega a tanto. Mas e aí eu vou tomar o café da manhã, pego meu prato do Mickey, a minha caneca do Pateta, e aí eu sento na minha mesa de trabalho, aí tem uma garrafa do Mickey também. Para todo lugar que eu olho na casa, assim, vai ter algum item da Disney. Eu já tentei parar para contar, assim, quando passou da segunda centena, eu desisti. Então, eu acho que é uma relação que fica tão forte que eu começo a trazer as coisas pro meu dia a dia. E aí é até meio besta, né? Porque eu fico gastando dinheiro com coisa que eu não compraria, mas eu compro só porque tem alguma relação com as propriedades intelectuais da Disney. Sabe? Eu não preciso de uma camiseta nova, mas é tão bonita quando a gente vê assim para comprar, né? Tão legal. Eu não preciso de um copo novo. Copo, mas tem em casa é copo. Por que que eu vou precisar de um copo que tem um tico e teco? Então eu vejo que é nessas pequenas coisas que vão ficando grandes e de repente tem uma coleção enorme em casa. E aí eu sento, vou ver uma série, um filme, aí eu ligo no Disney Plus, aí eu vou ler alguma coisa, eu pego uma história em quadrinhos da Disney. Então eu acho que tem muitas formas de entrar em contato com as propriedades intelectuais da empresa no dia a dia. E isso acaba refletindo em boa parte dos meus gastos também, né? Eu tô só mandando dinheiro para eles, com um sorriso no rosto. Compra ações, cara, que Você aí queria você pode ganhar os comprações. dividendos. Também tenho, falo que Tamo eu Ou junto. seja, falo que uma parte do meu dinheiro é para ah, para comprar
que eu comprei ações da Disney, até eu uso como justificativa que eu tô recebendo em troca, né, o parte do meu Nossa Senhora, investimento. É claro que eu não acredito nisso de verdade, isso é só para me enganar, né? os Faz parte outros, toda né? da síndrome de Estocolmo, É, né? De, É, de relacionamento tóxico, né? Ah, mas ela é tão boa pra mim. Ela só me bate de vez em paixão, quando. né? Isso é paixão, né? A gente tá falando de É, paixão, amor e ódio, isso é É paixão, né? paixão. é. Nós somos umas Eu quengas acho, né? safadas mesmo, viu? Eu acho que esse Nossa, é o Assim, cara, a gente é ponto lá da safado paixão. demais, velho. uma questão para meus colegas debatedores aqui. Seria tudo isso que a gente sente nessa relação de Estocolmo, essa relação de amor e ódio, como o Greg falou, que ele falou assim, cara, eu não preciso comprar mais uma caneca, mas o caceta, eu vou comprar uma caneca porque essa aqui é bonita, né? Seria isso tudo função de uma grande sensação de nostalgia e de uma, eu vou botar entre aspas aqui, uma ilusão Disney, que a própria Disney vende pra gente. Por exemplo, aí vamos falar, não tô falando de cinema, de animação, eu tô falando de parque mesmo, né? Porque, cara, quantas vezes que a gente não tá aqui, na sua casa, você tá na TV lá zapeando, aí passa um comercial, vem falando do Disney Park, tem aquelas imagens maravilhosas, lindas, de pessoal se divertindo com aquele parque vazio, que você olha para aquilo lá e fala assim, caramba, eu quero estar lá de novo, que inferno. Aí você vai e fala assim, beleza, vamos lá, vamos voltar para Orlando. Aí você começa a planejar, aí você vê os custos, você vê o tempo de planejamento que precisa. Hoje, uma viagem para Disney tem zero espontaneidade. Se você não, o pessoal até fala assim que hoje viajar para Disney planilha é a mesma coisa. Se você não viaja para Disney, você tem que montar uma planilha, né? É, então, assim, existe o que a Disney vende para nós, né, como uma ilusão, que é para sempre pegar aquele nosso bichinho da nostalgia no nosso, na nossa mente, e você vai pagar e você vai lá de novo. Você vai se divertir? Vai, mas provavelmente você vai pegar muita fila, você vai ter que pagar muito em todas as coisas que a Disney está querendo te cobrar cada vez mais caro, seja no ingresso mais caro, seja numa Lightning Lane cada vez mais caro. E aí, se você não comprar Lightning Lane, você vai ficar puto de estar pegando uma fila enorme, porque outras pessoas estão passando na sua frente. Aí você vai comprar um sorvete, pô, o sorvete tá caro, o refrigerante, a refeição. Mas a partir do momento que você vive alguma coisinha que te, né, dá aquela, aquela nostalgia gostosa que te, que te leva para aquele lugar que você queria, você esquece todo o resto. Aí você voltou para cá, você esquece tudo que você passou, os boletos já pagou, o cartão de crédito você já pagou, depois que você já pagou tudo, você só vai lembrar das coisas boas. Então eu não sei se é isso que põe a gente nesse ciclo vicioso. Não sei se vocês têm alguma opinião a respeito dessa minha conjectura aqui. Deixa eu Eu concordo, cara, eu comentar. concordo. Eu também concordo, assim, isso tudo aí, o que eu já pensei sobre isso, né? Pensei em essa reunião. O que que eu procuro num filme, numa série, na marca Disney? É a sensação de conforto. É como para mim, gente, aí, sessão de terapia de alto nível. Uhum, Como para mim, se você me perguntar, Bruno, para você, o que é felicidade? Felicidade, eu acho há anos, tá? Felicidade para mim é conforto. E a sensação de conforto pode ser um sofá confortável, um lugar confortável, um estante confortável. Então, assim, e aí, até pensando em relação a parque, por que que parque, não estou falando de fila nesse caso também não, tá, gente? Assim, o que eu procuro cada vez mais em parque Disney? Eu sei que é um lugar, gente, isso tudo entra no imaginário, mas vamos lá, um lugar seguro, um lugar limpo, um lugar organizado, um lugar em que é fato, as pessoas, a maioria delas já lá para se divertir, para ser feliz. Então, assim, é o conforto que eu procuro. Acho que é por isso que a Disney permanece na minha vida. Até porque, assim, acho que o concreto, né, Felipe, é o parque, né? Então, assim, é isso concretizado. Um filme não é, uma série não é, mas pelo menos para mim passa é como se emanasse isso. Profundo, hein? Tá demais você, cara. Mas eu concordo com os dois jurisconsultos aí. E, pô, cara, assim, vamos falar Disney e vida real, né?
A vida real tá muito maluca, cara. Tá muito maluca. Você liga a TV pra se informar, cara, o mundo tá acabando. Literalmente, o mundo está acabando. E, bom, vou falar por mim, mas eu acho que vocês também têm essa sensação. Quando você tá lá na Disney, ou em Orlando, que seja, mas, pô, o simples andar numa rua, não precisa nem, quando você tá indo no outlet ou indo comer alguma coisa num restaurante, simples andar na rua, você já se sente bem. E quando você tá no parque, pô, se você conseguir fazer uma atração, beleza, vai. Mesmo se você não conseguir fazer uma atração, e tá com uma fila absurda, mas você tá se sentindo bem no parque. Essa era um sentimento. Eu cresci nos anos 80, né? Era um sentimento que eu tinha nos anos 80, quando eu brincava com meus amigos aqui na rua de trás, jogando bola e tal. E isso está se perdendo a cada vez mais, a cada ano que passa, você está se perdendo. Você não consegue ter essa sensação de tranquilidade, como o Bruno trouxe, ou espontaneidade, numa alegria genuína, assim, na vida real, cara. Tá ficando bem difícil. E, poxa, se você tem a possibilidade financeira de ir para um lugar que você realmente gosta, eu acho genuíno essa nossa síndrome de Estocolmo, sacou? Eu gosto muito daquele lugar. Eu me sinto feliz naquele lugar ali. Tive até uma discussão no trabalho essa semana, os caras falando, pá, você só vai para lá e tal. Eu falei, cara, mas e aí? Você pode ir para um outro canto. Vai, cara, você gosta disso. Eu me encontrei nisso aqui. Eu tive a sorte de me encontrar e eu espero que, eu falei até para ele, eu espero que você tenha a sorte de encontrar esse ponto X que você vai se sentir bem, do mesmo jeito que eu me sinto quando eu estou lá em Orlando, na Disney, ou na Universal. Então, é genuíno, cara, isso aí. Eu acho que se você se sente bem, e graças a Allah, a gente ainda está numa faixa que consegue proporcionar isso para gente, para nossa família, né? Então, cara, tá valendo. O mundo tá acabando, a gente tem que aproveitar enquanto tá aí, velho. Nossa, com certeza, eu percebi já faz um tempo, já faz um tempo. Foi dito em tom de crítica, mas eu entendi que não era uma crítica depois, né? Sempre que as coisas não estão legais, assim, na vida, né? As coisas começam a dar. Quer dizer, frequentemente as coisas não estão legais, a Juna mesmo falou, o mundo está acabando, mas enfim, quando as coisas, né, dão uma. O meu histórico do YouTube vira 100% Disney. É assim, não existe outro assunto que se fale na minha casa, na minha cabeça, que não seja isso. E realmente eu acho que é um pouco de um lugar que é uma coisa que você conhece, né? O conforto nesse sentido de tipo. Ah, e de ser familiar. E tem a ver, eu acho, também. Bom, enfim, eu fui criada para isso. Eu fui criada para isso, gente. Eu fui set up for failure nesse sentido de ser fã de Disney. Meu quarto de bebê era Disney Baby, entendeu? Então, tipo, não tinha outra possibilidade que não fosse exatamente essa que eu vivo hoje. Mas eu acho muito forte, assim, pra mim, que é isso, assim, eu ligo, eu vou ver, as coisas não, eu vou ver o filme da Disney, provavelmente aquele que eu já vi trocentas vezes, que eu já sei todas as falas, que eu vou falar o filme inteiro junto, e as pessoas que estiverem comigo vão olhar meio tipo, putz, então tá, né? E eu vejo esse relato de outras pessoas também, inclusive falando com a minha amiga, que também fez ICP comigo e teve recentemente em Orlando depois de muitos anos. E ela falou, cara, eu dormi bem naquele tempo que eu tava lá e eu não durmo bem aqui. Tipo, eu tava numa felicidade, numa plenitude, que eu falei, cara, eu tava dormindo bem. Eu tava assim, sabe? Eu mandei foto pra ela e falava, gente, minha pele está linda. E não é só o céu de Orlando que dá aquela filtrada maravilhosa. Não sei explicar o que acontece, gente. Passa até as É, alergias, né, quando a gente chega lá, né? Ai, fica tudo perfeito. Eu não espirro, exatamente. Passa de alergia, tudo cura. É isso. Sabe aquele meme do Band-Aid? É a Disney, o Band-Aidinho, sabe? Que é aquele. Vocês sabem do que eu tô falando. É isso, gente. É isso. A vida é muito dura. A realidade é dura. E aí tem essas coisinhas, e ainda mais a gente que tem esse interesse além, né, pela Disney, não só. Enfim, é isso. A gente vai para uma outra camada. Você entra naquilo ali, você se submerge naquilo e é um.
Ai, cafona, né? Um quentinho no coração. Posso, Ah, posso ser tá certo. cafoninha um Justo, pouquinho? justíssimo. É Ai, isso Deve, aí. é deve, isso. deve. É isso. É isso. Não tem como. Eu sinto isso, essa síndrome de Estocolmo. Gente, é isso. Eu fui set up for failure. Nasci já, sei lá, no ano seguinte, meus tios foram pra Disney, eu ganhei a minha primeira mini gigante. Sabe essas coisas assim que você tá sendo alimentado há muito tempo pra estar aqui? Então, eu Você acho é que é tipo amor um Ivan mesmo. Drago. O Ivan Drago da Disney. Você foi construída para gostar daquele lugar. Gente, eu fui construída para isso, sabe? Eu fui feita para isso. Eu nasci para isso. Todas as minhas coisas, jogo de cama, de criança, neném, assim, bercinhos, negocinho, da Disney, o móvel da Disney. Então, sabe, se algum dia meus pais virarem para mim e falarem assim, ai, porque você. Eu vou falar, não, não, foram vocês. Eu não estava nem aqui quando essas decisões foram tomadas. Eu não tinha nem Só nascido. trabalho aqui, meu filho. Fala, eu só trabalho aqui. Quando eu O, cheguei já estava assim. Exatamente. Manda essa. Quando eu é, cheguei já estava assim. Literalmente já estava assim. Esse quartinho era do Mickey. Então, sabe? Pegando carona do É, que Maia e o Juna falaram, assim, né? Tem aquele antigo e muito sábio provérbio chinês milenar que fala que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido, né? E a nossa realidade hoje não faz sentido. Então eu prefiro, mil vezes eu escolho a ficção para viver a minha vida. É. não pode crer. É isso mesmo. Cara, a gente tem uma timeline. é, Vamos botar otimista aí, numa média. 75, 80 anos. Beleza? Otimismo aí. Todo mundo aí. É um pouquinho Ah, você. mais, falta pouco. Ah, é. Por Aí enquanto eu você. quero chegar mais longe. No mundo perfeito, você começa a ter condições de acesso a isso. Estou falando uma pessoa, família normal, nada abastada assim, mas, pô, 25, 30 anos, vamos dizer aí, né? Tirando se você não teve oportunidade de ir e tal, quando era adolescente, criança. Então, com 25, 30 anos, você começa a ir nisso. O cronômetro tá rodando, cara. E, assim, não quero mais perder tempo de vida fazendo coisa que eu não gosto, cara. Eu já estou no trabalho. Eu já tenho que ir num trabalho que eu não vou mentir. Eu gosto mais do que eu faço há muitos anos, sacou? Eu faço para poder viajar, Tem para poder objetivo, fazer minhas foco. paradas. É o Porra, foco, né, é Juna? isso. Tem que fazer o que aqui? Tem que fazer isso aqui? Tá, então eu faço isso aqui. Tem horário, vou embora, faço bem feito e tal, mas falar, eu gosto? Não, não gosto mais, cara. E, porra, a gente a gente sabe quanto vai gastar, mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda, sacou? O dinheiro a gente sabe quanto vai gastar, mas a gente não sabe quanto tempo resta. Então eu vou perder meu tempo não fazendo o que eu gosto, né? Eu faço só o que eu gosto, cara. E eu dei sorte de ter uma companheira que me acompanha nas loucuras aí. Tamo junto. Enquanto eu tiver condições de andar, eu vou lá pros lugares que eu gosto. E hoje eu gosto da Disney, então é a Disney que eu vou, cara. E vou seguir isso aí até o fim dos dias. Espero que sejam com 117 anos, o número quebrado. Não, quando a Mayara tava falando, eu lembrei da música da Canção do Sul e da Splash Mountain, que é adorável agora, não tá mais entre nós, né? Que é Everybody got a Laughing Place. Todo mundo tem o seu lugar de riso, o seu lugar de conforto, né? Eu acho que. E aquela musiquinha é uma coisa que me traz pra isso também. Que é uma pena que não tá mais na Splash Mountain, né? Mas eu acho que a Disney, para todo mundo que tá aqui e para muito e provavelmente para boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente é isso, né? Eu acho que essa é meio que uma conclusão comum, é um lugar que todo mundo se sente bem, se sente em casa, né? É por isso que é tão difícil de ir embora de lá e voltar para casa aqui para São Paulo, para É. o Brasil e voltar a trabalhar, né? Porque é difícil sair daquele lugar. Nossa, cara, Tem dá uma uma. dor no coração. Você olha pra trás na Main Street, você vê o castelo, você fala, puta merda, vou ficar preso no Olha, banheiro aqui, vou me esconder. eu acho que ele tá privado agora, mas eu tenho um vídeo do meu último dia no Magic Kingdom no ICP. E eu Hum, dentro do castelo, naquele. Como é que chama aquilo, gente? Mural, não Vitral? chama. Como é que é o nome? É. Ai, Mosaico? gente. Vitral. Isso, no mosaico, isso.
É. passando a mão no Mosaico. mosaico e chorando, falando: ai, a gente teve tanta sorte de estar aqui, porque, porque é, né? E é engraçado que essa sensação de estar em casa, eu fiquei. Eu tinha ido para lá em 2010 e aí eu voltei para o ICP em 2016. Então tiveram 6 anos nesse meio que eu não estive lá. Mas eu via tanto vídeo no YouTube, tanto vlog. O Team Tracker, ele era o cara. Agora não é mais, né, coitado? Ele era o cara do bigode aqui na minha casa, assim. Então todo mundo já sabia, porque eu ficava assistindo os vídeos dele, que eu entrei nos parques e eu não pegava mapa. Eu andava só. E não é porque eu tava lá o tempo inteiro, é porque você tá tão imerso naquilo, vendo aquilo, que eu andava assim, eu ficava, ai, gente, tô em casa, meu Deus, que loucura, depois de tanto tempo, que saudade, sabe? E nem tinha ainda, né, tido a parte da lavagem cerebral e tal, do traditions, essas coisas, essa parte toda aí. Ai, é que eu já tava, meu cérebro já tava lavadinho quando eu cheguei, então, precisava. Mas, enfim, Mari, é você, isso. você voltou para lá já depois do seu ICP? Eu voltei em 2024. E como é que Foi foi, chocante. assim? Foi chocante, viu? Primeiro foi muito estranho, porque o parque que eu mais me sentia, que eu sabia onde eu tava, porque era os que eu acho que o que eu mais via vlog era do Epcot. Então eu sabia muito onde eu tava quando eu cheguei no ICP. E aí eu cheguei agora e eu falei, meu Deus, o que fizeram com a minha casa? Destruíram a minha casa. É, Mas é muito, sei lá, eu ganhei uma outra visão, assim, é uma coisa que algumas amigas que não foram depois do ICP me perguntam, tipo, e aí, foi muito estranho ter que pegar fila? Porque não é que a gente não precisava pegar, mas aí se tava fila, você não ia, né? Você falava, amanhã eu vou. E não tem como fazer isso. Quando você tá lá com tempo restrito, você não vai fazer isso. Pelo menos eu não vou fazer isso, porque eu sei lá quando é que eu vou voltar, né? Então eu vou encarar. Vambora, sei lá, vai que eu nunca mais piso aqui. É isso, não sabemos quanto tempo temos nem nada. Não sei o que pode acontecer amanhã. Mas é uma experiência muito absurda. Primeiro que foi uma experiência muito absurda você fazer parte, né? Porque é uma coisa que fica nessa coisa do sonho, é mágico, é muito incrível, é muito diferente, é muito quase não místico, assim, mas é isso, é uma coisa muito externa, né? E aí, de repente, você tá ali dentro, é meio chocante. Aí você volta, você não tá mais ali dentro, você fica meio. Rola um FOMO, assim. Você vê o pessoal que você sabe que tá no college program dos gringos, né? E você fica, ai. Caraca, eu encontrei um brasileiro que estava fazendo aquele outro programa, né? Que é de faculdade mesmo, que tem um que você faz 6 meses na faculdade lá. E conversando com ele, eu fiquei, ai meu Deus, o fomo terrível de tudo que eu podia ter vivido. Eu acho absurdo. Às vezes eu penso, meu Deus, tem gente que tá no ICP e vai na Galaxy Z. Pode ir na Galaxy Z. A Galaxy Z tinha nem nascido quando eu tava lá. Então, no Avatar não tinha quando eu tava lá, sabe? Então é muito louco. Dá um fomo, dá um tipo, meu Deus, eu tinha que estar lá todo ano fazendo a mesma coisa. Todo ano batendo ponto pra eu ter vivido aquilo. É, é muito. Nossa, gente, sei lá. É sensível, assunto sensível. Estamos aqui Olha o para isso. gatilho, olha o Tô gatilho. sentindo que você continuar Ó. falando, você não vai dar conta de terminar, né? É, Não vou, gente, não vou. Cuidado, vamos eu já, fazer a eu já Mayara estou chorar. sensível. Vamos fazer a Estou Mayara chorar passando. hoje. Fiquem à vontade, gente. Podem tentar. São algumas O, coisas que acho que também transbordam, né? Eu estava pensando aqui, porque meu interesse pela Disney foi depois da adolescência e muito na vida adulta, né? E tem certas coisas, gente, que começaram a ter uma interseção. Disney é muito comunicação, né? Muito comunicação. E eu sou de comunicação. Então, assim, querendo ou não, as coisas começam a se cruzar. E um dos grandes ídolos meus profissionais, é muito louco isso, é o Marty Sklar, né? O que faleceu em 2017. E até comprei outro livro agora, escrito por um autor sobre ele. E assim, os textos de Martin Sklar são um dos melhores textos que eu já vi na minha vida. E ele era o ghostwriter do Disney, e mais do que isso, né, gente? Ele produzia folheteria, ele fazia discursos. Então, assim, eu, como sou redator de formação, teve um momento em que a coisa se cruzou. E querendo ou não, né, gente? Aí é outro lado da história. É uma empresa que existe há mais de 100 anos e que é um exemplo de uma grande corporação que funciona, né? Se você pegar
Gente, pelo amor de Deus, né? Você pega de Michael Eisner para cá, gente, é um milagre que tem acontecido. Você conhece, eu ouvi falar no CEO, não é só a gente, do Bob Iger e tal. Então, assim, é um exemplo de corporação. Toda empresa que funciona, tem gente que funciona e chama a gente competente e tal. Então, assim, pelo menos para mim, exala competência para minha área de comunicação, não em tudo, mas. Então, assim, são coisas, gente, que extrapolam, sabe? Então, essa sensação de. Não é mais sensação de conforto, já é outra coisa. É uma admiração por pessoas que fizeram ou fazem parte daquela máquina, a começar por meu Deus máximo, Bob Iger, né? Minha admiração, assim, total por ele. Até hoje. Até hoje, por Ainda? mais merda que ele faça, Você ainda, ainda você ainda não desceu desse adoro. bonde? Não, adoro o jeito dele, a maneira dele falar, de se comportar. E, Pega o cara, eu pano acho o aí pra máximo. ele. Ele vai passar um Total. paninho Nossa, estampado do Pega Mickey. o pano, pega o pano aí. muito, muito. Cara, extrapola, sabe, assim, acho que tem. É porque, assim, eu tô olhando, por que que eu descobri Passa esse Martin pano Sklar? aí, ó. Né? Por que que eu descobri Martin Sklar, Bob Iger? Porque eu tô olhando o tempo todo da Disney, né? Senão não veria tanto essas pessoas. Então, gente, aí são coisas que se explicando, né? Isso que Mas você pra falou, mim. Bruno. Vai lá. Não, isso que você falou, Bruno, né? De alguma forma associar não só a vivência do mundo de estar lá no parque do filme, mas assim, de se identificar com o Maris Clar, né? Com a sua profissão, com o seu lado. Então, isso é uma coisa que, para mim, sempre pegou muito. Quanto mais eu fui estudando, quanto mais eu fui aprendendo, quanto mais eu fui conhecendo sobre a Disney, a criatividade, os Imagineers, isso também para mim pegou muito forte, sabe? E eu passei a admirar cada vez mais esse lado criativo da Disney, de trazer pra gente, inclusive, spoiler do próximo episódio de Passaporte Orlando que a gente vai gravar, de eles saberem usar, às vezes, sabe, segredos e coisinhas tão simples, efeitos tão simples para criar situações tão incrivelmente mágicas e inacreditáveis que a gente vive às vezes no parque, que você fala assim, meu, isso aqui não é tecnologia, só pode ser magia, sabe? É, e aí que entra um pouco do que eu falei no começo, assim, do tipo, ah, hoje eu olho muito mais criticidade o que a Disney entrega, mas eu tenho essa nostalgia do que a gente já conhece, do que já foi feito. E eu passo a não concordar mais com algumas coisas que eles vêm fazendo depois, em termos de decisões corporativas, sabe? E isso que me tira um pouquinho, sabe? Isso que às vezes eu falo assim, cara, eu começo a me dar um passo para trás e falo assim, é tudo isso mesmo? Aí que entra aquela pergunta, estou vivendo uma relação tóxica com a Disney, sabe? No sentido de, eles estão entregando o que eu sempre achei que eles entregavam e agora eles não entregam mais? Não sei se vocês também pegam isso. Isso passa pelo seu queridinho Bob Iger, hein? Eu acho que ele tem um bom dedo de culpa nessa história toda. Eu acho que isso acaba surgindo por gostar demais, né? Eu acho que a gente gosta É uma tanto boa. de uma coisa que começa a se aprofundar. Igual o Bruno falou, a relação dele veio por admiração. A minha admiração pelos Imagineers e por toda a equipe que faz os parques, pelos cast members, veio depois da minha admiração pela Disney como empresa e como criadora de histórias. Foi por gostar tanto disso que eu comecei a procurar saber quem faz isso, de onde que isso veio, como eu posso fazer isso também, sabe? E aí que eu fui conhecendo mais a fundo. Então, para mim foi meio que uma consequência. E eu acho que é comum de toda empresa, assim. Você tem lugar que todo mundo é perfeito demais e as pessoas erram. E eu acho que quanto mais você conhece, mais você vai entendendo e percebendo os defeitos das pessoas, das decisões, das empresas. E é uma questão de colocar na balança, assim, beleza, não é perfeito, mas é bom mesmo assim. Não é perfeito e está passando do ponto, eu acho. E aí, eu acho que fica essa dúvida, assim, para que lado a gente acaba pendendo, né? E eu acho que a Disney, principalmente nos últimos anos, a impressão que dá às vezes é que parece que eles estão tentando me puxar pro lado mais longe deles, né? Que tem umas decisões muito questionáveis
Mas ainda você fala, não, vocês estão pisando em mim aqui, me maltratando, mas eu ainda gosto de vocês, não vem não, tá? Mas é porque a gente sabe o potencial que tem a parada. Essa é a merda, sacou? Essa é a merda. A gente sabe o potencial que a empresa tem. Essa imperfeição que teve há uns anos atrás, que ficou mais evidenciada na época do Careca Safado. Como é que era o nome do Careca Safado mesmo? Esqueci, fiz Bob questão de tirar da Chapek. minha mente. Oh, Chapek, Bob Chapek. exatamente. Onde o Imagineering conseguia disfarçar muito dessas decisões equivocadas da empresa. Sempre teve decisão equivocada. É uma empresa, pô. Só que o Imagineering era tão bem feito que a gente passava pano mesmo sem perceber que estava passando pano. A gente não percebia essa parada. Eu posso fazer uma analogia. Quando você está lendo um livro que você gosta muito, e esse livro, você fala, porra, esse livro é foda. Dava um filme muito doido. E aí os caras adaptam para sair o filme. E aí quando você vai ver o filme, você fala, puta, que merda inacreditável esse filme. Porque aqui, não tava igual na sua cabeça, sacou? Não tava igual. Às vezes o filme era até bom, mas você fala, não, tá uma merda, não tá igual na minha cabeça. E, sei lá, até que ponto essas decisões aí empresariais que sempre tiveram, a gente está percebendo mais agora, a gente não percebia antes, sei. O Imagineering tá mais simples, mais vagabundinho, isso a gente percebeu. Isso a gente conseguiu perceber, né? Nas entregas que eles fizeram. Então, Sabe, eu sabe não uma sei coisa, para Júnior, onde que vai eu isso. acho que às vezes que pode fazer isso também? Porque ah, pensa a primeira vez que você foi no parque da Disney, no Magic Kingdom da vida, sabe? Para qualquer lugar que você olhava, você basicamente só via purpurina, assim, sabe? Era tudo encantador, era tudo maravilhoso. Só que aí o cara trocou uma atração por uma que já não é tão muito boa, né? Trocou a Splash Mountain pela Tiana, pô, não ficou legal. Ah, o cara derrubou lá todo o Rivers of America para colocar um negócio de carros no meio da Frontierland que não faz o menor sentido. Você já começa aí e fala assim, poxa, mas cara, antes o Fast Pass era de graça, agora eu estou sendo obrigado a pagar pela Lightning Lane. Quando as pequenas coisas vão ruindo um pouco essa magia, aí quando você vai no mesmo Magic Kingdom, você fala assim, aquela parede tá com a pintura descascada. Antes você não via isso, mas você começa a notar. Sim. Eu acho que esse que é As o pequenas lance. coisas potencializam a Exato, sua percepção. Você exato. está saindo da caverna de Platão. Ponto perfeito. Caverna, nossa, maravilhoso. Dei um É Oscar para o isso que Júnior. está Para o acontecendo. Júnior. Lamentável, né? Lamentável isso. Mas eu pensei, gente, o exemplo que a gente estava conversando aqui de Galaxy Z, né? Para quem não sabe, quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Foi ontem, anteontem, que a Galaxy Z tinha uma linha temporal determinada, que era parte da magia desse tamanho e um problema desse tamanho. E de repente perceberam que isso não dava certo, jogaram pela janela e vai virar ali uma suruba temporal, que todos os tempos de Star Wars. Isso é interessante. Mas o ponto não é nem esse. Foi o que o Felipe estava falando. Lá em 2015, que eu vi na D23 anúncio do Bob Iger, não, vamos fazer apenas uma, mas duas Galaxy Z. Pá! Aí construíram as duas. Tipo, fazem isso só em Anaheim, não fazia não. A D23, de repente, terminam com a revista. Rivers of America. Precisava ser ali? Talvez sim, mas não comunicaram isso direito. Tinha que ser num lugar tão simbólico. Às vezes eu acho, gente, não é, porque também não vamos começar agora a teoria da conspiração, mas são coisas que, ao invés de ser comunicação, vira ruído, né? É tipo assim, é, é uma mensagem, é quase como se quisessem dizer, sim, é de propósito, mas por que isso? A história de Galaxy Z é isso. Meu Deus, mas por que só aqui? E lá, se as duas foram anunciadas e construídas ao mesmo tempo. Isso quebra, É, né? essa diferença de carinho que a Disney dá para Disneyland com relação a Orlando. Você lembrando que Orlando é muito mais visitado do que a Disneyland, né? O Magic Kingdom é o parque mais visitado do mundo, de longe, sabe?
em comparação, especialmente com a Disneyland da Califórnia. Mas assim, ano passado estreou a Starlight, né, a nova parada noturna, depois de anos que o Magic Kingdom ficou sem uma parada noturna. Enquanto na Disneyland sempre tinha alguma. Às vezes temporadas, mas sempre tinha alguma. O Magic Kingdom ficou muitos anos sem uma parada noturna. A Starlight é bonita? É bonita. Eu diria que é especial? Não, eu tenho as minhas críticas com relação a ela. Mas pelo menos temos em Orlando, no Magic Kingdom, uma parada noturna. Então, pelo menos isso, né? Agora aí você compara. No mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo mês, agora em dezembro, tava, por exemplo, tava passando a Starlight no Magic Kingdom e a Paint the Night, a versão nova lá da Disneyland. A diferença de qualidade entre as duas é brutal. Enquanto a da Disneyland é mais caprichada, mais bonita, mais vistosa, tem mais luz, tem mais gente. Então, aí você fala assim, pô, por que que... E assim, para nós brasileiros, cara, a Disneyland é maravilhosa. Eu gosto, adoro a Disneyland também. Mas assim, para nós brasileiros, o nosso maior parque de visitação é sempre Orlando, é sempre Magic Kingdom. Porque Brasil, a Flórida é basicamente o estado brasileiro. Então, fica esse gostinho amargo, né? Fala assim, por que que eles só jogam pra lá esses carinhas às vezes e não tanto por Orlando, né? Parece que eles têm medo da Disneyland ficar um parque local, sacou? Mas é um E parque não local. ter. É, assim, é um parque local que é um terreno sagrado, né? Que quem é fã Disney, vai lá, pelo menos uma vez na vida, igual Meca, Tem né? que O fazer a cara tem que ir lá, peregrinação, exatamente. tem que ir lá ver de qual é. Mas parece que eles têm medo, assim, de falar, pô, todo mundo vai pra Orlando, ninguém vai vir pra cá. Não sei, cara, eu não sei o que se passa na cabeça desses. Eu realmente queria entender, porque a parada, como você falou, toda vez que você fala da Paint, pô, dá um. Saca? É tão legal, né, cara? Eu fico vendo no YouTube aqui, eu falei, pô, cara, é um rolê do caramba pra sair aqui do Brasil pra ir pra Califórnia, cara. É muito rolê. É um caro pra caramba. Tu já acha caro pra Flórida? Pô, Los Angeles Califórnia é é pior. mais absurdo ainda. Califórnia tá absurdo demais. E eu vejo essa parada, a Disney tá sofrendo, sofrendo não, né? Ela sabe, ela tem a onipotência do primeiro amor. Sabe qual é? O primeiro amor? Que você, o carinha que você tava vendo, Mayara, que você era apaixonada, a menininha que eu era apaixonada aqui na rua, Camila, se estiver ouvindo isso, viu? Era você. Mas é verdade, cara, que a pessoa alvo do seu amor, ela parece que sabe que você a ama e, porra, faz gato e sapato de você, velho. E você fica lá atrás, porra. Oh, amo, eu amo, eu amo, eu amo, e não consegue se desprender disso. Porra, cara, é complicado. A Disney não ajuda. Cara, essa frase é foda, né? Mas Disney, nos ajude a te ajudar, cara. Porque realmente tá complicado. Tá ficando complicado. Tá também, Vocês ficaram até assim, pensativos. é, porque assim, tem esse aspecto da Disney mesmo, falei, tem o que transbordou para minha vida, até profissional, e também aí que eu digo, gente, aí é mistura também, de eu ter descoberto coisas temáticas, que eu descobri, né, junto quando eu descobri Disney, principalmente Imagineering, que eu amo coisas temáticas. Então, assim, me enfia num navio, no restaurante, num bar, não sei o que que é temático, de certa maneira eu já saio do mundo ali. Então, um lugar que eu adoro, só para dar um exemplo de que como isso é o Outback. Me enfia no Outback, eu falo, Bruno, gente, Outback é um lugar temático. Me enfia no Outback, eu saio do mundo. Ah, é zilhões de vezes menor a sensação de estar na Disney. Mas esse tipo de coisa também, sabe, que acabou. Eu falei, que de certa maneira até me tranquiliza um pouco, assim, nossa, não vou à Disney esse semestre, esse ano, então eu vou para o Outback menos, né? Também não chega a ser assim menos. Mas, assim, essa coisa de estar no temático foi uma coisa legal que eu descobri, sabe? Que eu gosto até. Por que que significa isso? Um pouco o que a gente estava falando, é sair do mundo, o mundo tá difícil pra caramba, então eu vou pro inferno Outback que já é todo escuro mesmo, é todo gruta lá, tem a sensação de ter nada lá fora. Acho justo, justo, justo. Até porque, se o ser humano não gostasse do temático que você trouxe, o Six Flags tinha a mesma capacidade de pessoas que a Disney recebe. Em Por vez de que que estar separa a falindo, né? Disney?
Ué. E o que que separa a Disney e a Universal dos demais? Essa tematização foda, cara. Você vê, o SeaWorld tá ali do lado, bicho. Mas, né, a gente vai porque tá lá já. E, pô, você sai daqui do Brasil, você tá lá, você tem que aproveitar todos os parques, né? Tem gente que nem vai no SeaWorld mais. E a galera que tá ali em Orlando e arredores, eu acho que nem faz muita questão também. Mas a tematização do negócio, tanto da Disney, que é o fato aqui do programa, né? O foco, mas da Universal também, porra, é o que atrai o pessoal mesmo. Você quer sair da realidade. Você está pagando uma baba para ir para outra realidade. Nós estamos vivendo, de certa forma, o que o Arnold Schwarzenegger viveu, o Vingador do Futuro, cara. Sacou? Com menos mortes, por enquanto. Por enquanto. Pouquinha diferença. É, é o que você falou, né, Juna? Eu, porque eu quero ir para esse lugar porque é o lugar que me faz sentir bem. Você falou lá atrás, né? Tipo, eu pago isso e as pessoas não têm direito de ficar dando pitaco no que eu faço com o meu dinheiro para me sentir bem. Né? E é isso. Eu me sinto bem no SeaWorld? Ah, eu me divirto no SeaWorld. Eu me sinto bem na Disney, eu me sinto bem na Universal, mas eu me divirto no SeaWorld. Eu me divirto no Busch Gardens, mas eu me sinto bem nesses outros lugares. É diferente, a imersão, a tematização. Esse negócio da tematização que o Bruno falou, é o ponto de virada dessa história toda. Por que que a gente se sente tão bem lá, né? E muitas vezes é o que eu sempre costumo falar do storytelling inconsciente que tem nesses parques Disney Universal, porque às vezes você tá ali dentro de uma história que você nem percebeu e só que o seu subconsciente está pegando aquela informação toda e está transformando aquilo naquele ambiente dentro da sua mente ali de nostalgia, de diversão, né, de um lugar diferente, né? É interessante. Agora, queria botar uma outra pergunta aqui, né, para vocês. Existe um termo usado de uma forma pejorativa por gente que critica, né, esse mundo que a gente gosta muito, que é a galera que fala mal dos Disney Adults. Você já deve ter, a Mayara já até falou, né? Ah, é Ouvi Disney isso essa Adult. semana. Então, Pra quem só existe, tá ouvindo, os olhinhos da Maiara viraram assim quando olha pra vira cima. 360. É. Então, esse termo é usado pejorativamente por quem costuma criticar pessoas como nós que gostam desse mundo. Agora, vocês acham que existe, tipo, um too much, tipo, passou do ponto? Porque realmente existem pessoas na internet que a gente vê que a personalidade dela é 100% baseado em Disney. A pessoa não faz mais nada, só vai todo dia pro parque. É, poxa, eu amo parque, eu amo Orlando, eu amo Disney, a gente gosta disso, mas eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer outros lugares, eu gosto de, sabe, óbvio que você tem que sempre, pelo menos uma ou duas vezes, uma vez a cada 2 anos, tem que dar aquela pingadinha lá para reabastecer, né? Mas nesse meio tempo a gente vai conhecendo outros lugares, mas assim, existe uma galera que efetivamente faz desse modo de vida Disney tudo que ela faz. E não fala de nada sobre futebol, não sabe nem falar, porra, tá o jogo do Corinthians aqui, sabe? Nem isso, sabe? Então, eu acho que esse termo pejorativo, eu não gosto desse termo, eu acho que é gente que só usa esse termo para falar mal, porque são pessoas amargas que não sabem gostar né, de alguma coisa, não sabem ter uma paixão, quer queira, quer não, isso aí é uma paixão. E essas pessoas que criticam a paixão das outras é porque elas não têm uma própria para ter, então elas são obrigadas a criticar os outros. Depois vocês falam se vocês concordam com isso ou não. Mas assim, existe um ponto também que chega a passar demais, assim, é, tipo, Eu acho que sim, e eu acho que usam o Disney Adults de maneira leviana, para qualquer pessoa que gosta de Disney. É, tem um tipo muito. Ai, gente, é porque eu entrei numa crise assim de quem eu quero seguir ou não, de creator sobre Disney, porque começou a me incomodar um pouco isso, assim, mesmo. De gente que. Ai, tudo é tão lindo, tudo é tão perfeito. Ai, olha só, a Disney lançou o 20º, quer dizer, não que tenha que criticar isso, mas assim, meu Deus, eu não tenho esse Spirit Jersey ainda, eu preciso comprar esse Spirit Jersey. Eu fico tipo, ô, gente, será que você precisa? Você mora na Flórida, mal tem frio aí, gata.
sabe? É, eu comecei a ter sabe, deixa um amargo na boca. Mas é o que as pessoas usam. Bom, é isso. Tem esse lado que eu fico bastante ofendida quando tentam usar Disney Adults, porque assim, eu tenho, sei lá, todo mundo aqui, eu acho, né? Tirando essas pessoas. Quer dizer, essas pessoas devem ter também, coitadas, eu não sei, não conheço elas. Mas tem mil outras coisas sobre essas pessoas, ou motivos diferentes para elas gostarem de Disney. Eu acho que, enfim, é usado de uma forma tão para querer ser superior, e eu tô tão cansada de gente que quer ser superior, sabe? Inclusive nisso de voltar, só um parênteses rápido, isso da Disney se ligar com um trabalho, com uma carreira profissional, eu estudei audiovisual, né? Eu sou roteirista, enfim. E durante a faculdade, você entra na faculdade de audiovisual e todo mundo, oh, isso muito, sabe? Todo mundo muito hipster, né? E eu fiquei era um pouco assustador, porque me perguntavam, por que que você veio fazer audiovisual? E a minha primeira coisa que eu queria responder era, porque quando eu era criança eu tive medo de Monstros S.A., mas eu só assisti porque eu vi o Behind the Scenes, perdi o medo, vi como era feito, e falei, caraca, isso deve ser muito legal. Que da É, hora. Então, tem toda uma coisa, mas eu fiz uma das minhas primeiras amigas da faculdade com ela murmurando antes da aula, falando sozinha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu gosto é de Disney. E eu falei, meu Deus, é você. Você vai ser minha primeira amiga aqui. É, e é isso, acho que muita gente olha, talvez, pra gente, assim, eu diria que 99% do meu grupo de amigas da faculdade são fãs de Disney. E 80% fez ICP durante a faculdade, cada uma num ano. É, é o que as pessoas usam mesmo, talvez olhassem pra gente e, tipo, levavam um pouco menos a sério nossos trabalhos, porque, são as garotas que vêm com a camiseta do Mickey pra aula. Mas eu também era que quando o professor falava, vocês podem fazer o trabalho sobre Branca de Neve e qualquer outro filme, eu não sabia qual era o outro filme. Eu ia fazer sobre Branca de Neve, porque era a opção da Disney. Então, gente, o que eu fiz de trabalho sobre o filme da Disney na faculdade, vocês estão entendendo. Era aula de animação, sei lá, era Toy Story, era não sei o que lá, enfim. Mas eu acho que tem sim um ponto que passa e que é uma coisa que dá uma. Eu tenho tentado filtrar assim no que eu consumo de conteúdo. Tem vários, mas eu não quero ser polêmica, que eu não quero falar, enfim. O pessoal do. Quem quiser saber, vai no perfil da Vocês- Maiara no Instagram, vê quem ela tá seguindo, quem não tá. Ai, que horror! Não, Fofoca gente, pela mas. metade, mata a fofoqueira. Não, eu vou falar, você vai fazer uma única crítica. O vídeo que começa com. Eu não quero ver. Então, Adoro, adoro isso. É quem muito tá ruim vendo o Não, mesmo. vídeo sabe o que esse que eu não mostra. fiz. Não que às vezes eu não veja, não que às vezes eu não aprecie, né? Tudo tem sua hora. Mas é uma coisa que acho cansativo e tem muito do pessoal que faz conteúdo que tá lá, os residentes da Flórida, os residentes da Califórnia, que fazem vídeo todo dia, que tem esse wonder num nível tão. Ai, gente, desculpa, foi muito suplo agora, né? Mas tem essa coisa, tão, sabe? Papito! É, num nível tão a Sasha para eu parecer mais jovem. Então, foi muito Sasha agora. Num nível muito, sabe, estratosférico, que você começa a falar, ai, cara, não é possível que você gosta de tudo. Caraca, não tem nada que você fala. Nossa, a atração aqui é meio mais ou menos. Você pode deixá-la no fim da sua lista. Será que você precisa fazer o rope drop na pior atração possível? Tipo, será que você tá dando a melhor dica? Ou você só tá tentando passar o maior pano do mundo pro Mickey? Enfim, gente, é isso. Eu tenho ficado irritada. Eu tô vendo muito vídeo da Disney, né? Porque, como eu já falei, eu não tô num período legal. Então, eu tô vivendo esse momento de ver muito vídeo da Disney. E é uma coisa que eu tenho ficado irritada. Às vezes eu começo a ver e falo, não. Aí quando eu acho alguém assim, meio. Aí eu falo, nossa, é isso. Eu queria muito esse tipo de pessoa agora falando. Então é isso. Fui longe a beça, não falei nada com nada, né, gente? Não, Valeu. falou sim, falou tudo Ué, com tudo, inclusive. Acho que todo mundo tem colocado. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Agora eu tenho esperança. Sabe com o quê? Hum. Com a saída de, meu Deus, Bob Iger. Eu acho que a empresa pode dar uma virada interessante. Vocês acham que é mais uma mostra de que eu sou possuído pela Disney? Ou... Não, eu vou falar uma coisa polêmica. É o seguinte: Taylor Swift foi cancelada em 2016, 17, sei lá que ano que foi. Ficou sei lá quanto tempo sem aparecer na rua. E o cancelamento trouxe um álbum incrível que foi o Reputation. A Disney tá precisando passar por isso, entendeu?
Tá precisando de um, sabe? E às vezes é isso, Ela vai passou por sair. isso no Shrek, né? Primeiro Oscar de animação não foi pra Disney, foi Não pro foi pra Shrek, Disney. que É isso. criticava a Disney, que tentou fazer uma guinada diferente, foi fazer Planeta do Tesouro, Atlantis, Galinho Chicken Little, um tanto de filme que não deu certo, nem que a Vaca É. Tussa. Vi todos, mas tem alguns que são, são bons Eu estava até. lá, mas Como uma É, boa Kenga tóxica, é, vi tudo. Exatamente. Vi todos. Vi Vi todos. tudo. Importante é isso, tem que ver pra criticar. é isso, gente, é isso. é. Então, peraí, Mas você naquela época torce, vamos sobrou o assumir. Lilo e Stitch, né, que virou um dos maiores É, fenômenos da Disney, mas veja só. não foi É. reconhecido na época o suficiente. Ele foi aquele efeito de cauda longa. Ao longo dos anos, as pessoas foram conhecendo o personagem. Ele virou mais uma figura de merchandising do que por causa do filme em si, o Stitch, né? Ele virou o novo Figment, cara. Hum, Sacou? Ele, Pô, ele é o a minha, substituto do Figment. cara, a é. minha prima ama o Stitch, eu acho que ela nunca viu o filme, eu acho que ela não faz ideia. Se eu falar, você sabe o que atum é, ela não vai saber me responder, é peixe. Se eu desse atum pro Fofuxo, eu não queria me perdoar. Tô atrasada porque fui na vendinha, porque em casa só tinha aquele atum sem vergonha. Eu não sei se vocês pegaram essa referência. É que ela fala do filme. Ela É, fala essa Não, parada. não sou tão Isso aí, sim, mas, tô versado assim em esse Stitch. efeito é o é, mesmo efeito que nos anos 90 acontecia com. Bom, não sei se vocês. Eu sou mais periférico aqui, né? Mas acontecia com roupas do Charlotte Hornets, o time da NBA. Eu tinha um Boa. boné. Todo mundo tinha. Era mó irado Todo aquele mundo símbolo deles. tinha. E assim, quando você perguntava, tu sabe o que que é? Não, pô, é o boné da Charlotte. Da Charlotte. Eu falava, ah, pode crer. É isso aí Uhum. que eu tô. Gostamos. É um Ah, fenômeno. O negócio cresceu mais que a origem dele, né? hoje a Gente, gente o tem um boné do boné do Best Pro Yankees, né? Shops. Ah, tá, bom, Eu é que falei faz uma mais coisa, você sentido fala que outra, mas não fala, o boné do Yankees faz mais no sentido Yankees do que o é que eu isso. falei. Tem gente que acha que é um boné de Nova York, ou um boné com símbolo qualquer. Mas Tá, então acho que faz sentido o que eu falei. Exatamente. O boné da Bass Pro Shops, gente. Ninguém nunca entra naquela loja. Um monte de gente jovem que nunca pegou uma vara de pescar na vida, nunca acampou na vida, sei lá, usando aquele boné. Eles e meu pai. Eu queria entender, sabe? Tipo, isso é uma coisa que foge, né? É maior, é larger than life. O Stitch e o boné do Yankees e do Bass Pro Shops. mas eu tava falando agora, do peraí, Stitch uma quando você fizeram a pergunta. pergunta É, da Disney precisar ter um baque para depois se recuperar. Então, para fechar o que eu tinha começado a falar, teve isso do Shrek na época do começo dos anos 2000, né? A Disney recuperou muito com um primeiro passo com Enrolados, depois veio Frozen e Moana, que aí foram filmes que fizeram um sucesso absurdo e muita coisa boa veio daí, mas parece que tá numa decadente agora, que os últimos filmes que não são sequência não estão tendo bilheteria, não estão tendo sucesso, e os que são sequência, na prática, eles têm sucesso comercial é por causa do filme anterior mesmo, não Uhum. é por causa da sequência em Da si. qualidade, né? A gente vê Moana 2 é um filme ok, não é ruim, mas não é bom também, mas fez mais de bilhão. Por quê? Por causa do Moana original. Hoje ninguém mais lembra do Moana 2 e tem pouco mais de um ano que o filme passou nos cinemas, né? Ninguém Sabe o que lembra que da eu. canção de Frozen 2, cara. Eu gosto da música do Frozen 2. Eu só, mas a única coisa, eu não lembro mais nada do filme, eu só lembro da música. Eu não A consigo cena do lembrar. Olaf é engraçada também, aquele que ele Não conta lembro. o. Ah, é boa, é boa. Mas tudo bem. Tudo Mas, bem. mas O Tem sabe uma umas Frozen 2 é coisa? versões com sobre curta aqui no homeopatia, Disney né? Plus. Da memória da água. É tipo Hã? isso. O Frozen Como 2 é é um que filme é? sobre homeopatia, que tenta convencer as pessoas que a água tem memória, né? É. É isso. Mas isso é uma coisa que Greg e Bruno falaram. O que eu. Aí entra essa esperança de Kenga, de relação tóxica, que sempre fala assim: não, mas ele é tão bom pra mim, ele só me bate de vez em quando. É, que eu gostaria de ver nessa sucessão do Bob Iger é um movimento parecido com o que aconteceu na saída da Disney dos Dark Ages, na entrada da renascença da Disney, né? De vir não só um CEO, mas de repente uma dupla ou um trio, né? Uma dupla, por exemplo, vinha um Josh D'Amaro, que é mais focado em parque, mas vinha um cara tipo o Jeffrey Katzenberger, que é aquele cara que ele é um carrasco, mas o cara sabe como fazer um filme bom.
e dá uma ajeitada também na parte de produção de animação, de filme, de TV, de Disney Plus. Sabe, acho que a Disney precisava de um cara desse para dar uma chacoalhada e não, vamos fazer uma coisa boa, não vamos só ficar fazendo requentando, porque quer não, o queridinho do Bruno, ele é um cara que ele não foi em todos, durante a sua primeira gestão, essa segunda, ele não foi criativo. Ele foi um cara que cresceu por aquisição. Ele foi abraçando, ele foi trazendo outras coisas, outras marcas para dentro da Disney, mas ele não criou nada novo, do zero, né? E até, não sei se vocês chegaram a ver aquela matéria que saiu do Wall Street Journal, né? O Bruno viu e o Greg acho que também leu, que foi um belo de uma bomba aí no mundo do Imagineering da Disney, de um cara falando coisas assim que nessa gestão do Bob Iger, do Bob Chapek, na segunda Bob Iger, tipo, os Imagineers estavam sendo proibidos praticamente de fazer. Eles queriam fazer algo novo, algo original, algo criativo, mas a ordem vinha de cima para baixo e falou assim: não, vamos usar propriedades, vamos usar coisas vendáveis, ou seja, era tudo decisão por planilha. Então, eu gostaria de ver assim uma movimentação na liderança máxima da Disney, como foi a entrada do Michael Eisner e do Jeffrey Katzenberger, e na época o outro falecido, que eu esqueci o nome dele agora, oh meu Deus, Frank qual que é o Frank nome do terceiro? Wells. Frank Wells. Quer dizer, esse trio aí que mudou a história da Disney, né? Eu queria ver alguma coisa nesse nível também, né? Então, voltar a apostar na criatividade e não só em continuação, remake, remake, pós-make, live action make, todas essas Prequel, merdas. Prequel, requel, sequel. A gente, spin-off. a gente coloca muita culpa no CEO. O cara tá ali e recebe uma baba para isso. Mas, bom, não sei, vocês que são mais eruditos nessa questão, como mudou o board da Disney? O board de acionistas, o board de diretores? Porque eles batem direto ali no CEO também, né? Fica aquela briga de ego, assim. O CEO, às vezes, ele pode até ter uma ideia boa, querer fazer, mas ele esbarra nesse conselho X de diretores e representantes de acionistas. Não sei até que ponto isso. O Josh D'Amaro é um cara querido, né, velho? Ele é um cara bem querido por todo mundo. Todo mundo gosta desse cara. Será que ele vai conseguir, com esse carisma dele aí, dar essa volta que o Felipe falou? Será que vai precisar de um coordenador de ataque, um coordenador de defesa, Felipe, para Não, ajudar o head por coach? isso que eu acho que seria interessante a Disney hoje fazer a mesma movimentação que fez na época do É, Michael Eisner, trazer dois ou três caras para é. dividir essa responsabilidade, dividir essa coisa para não ficar. Porque assim, óbvio, não é o Bob Iger que criou as coisas, não, ele não é o criativo, ele não é o cara que dá a ordem, não é ele que escreveu o roteiro, mas assim, alguém fez isso e aí esse negócio, isso aí tem que passar por aprovações, e aí quando chega, bate em cima, o cara fala assim, não, esse passa, esse não passa. E as decisões que estão sendo feitas são sempre de ir para o caminho seguro que franquias, mais repetições, mais coisas do tipo, né? Então, Precisava de Ah, uma dupla, tipo a da Apple, com o Wozniak atrás, sendo o guarda-costas para segurar a bronca que o CEO faz. Mas, caralho, esqueci o nome do Steve CEO da Apple, Jobs. velho. Jobs? Meu Deus do céu, isso é Alzheimer. Bateu aqui e ficou, velho. Não, o Steve Jobs, ele tinha essa vertente criativa, mas tinha o Wozniak por trás, sendo basicamente o consultor dele, falando, não, isso é possível de fazer, isso aqui dá para fazer e tal, mas a fama toda hoje, só quem é nerdão tecnológico sabe quem é um Wozniak, né? Eu sei Uhum. porque eu mexo com essa porcaria. Mas, pô, a galera, você vai perguntar ao Toninho da venda ali, que tem o iPhone lá, o último modelo, ele não sabe, ele sabe quem é o Steve Jobs. Falar, pô, esse cara aí é brabo. Aí, o Wozniak, não, nunca nem vi. Mas acho que a Disney precisava de um Wozniak desse aí, sacou? Pra mas, coordenar essa parada também. Todo o mas eu out vou precisa falar, do eu seu acho Roy. que. Mas eu vou falar, eu acho que tá faltando um doidinho de liderança na Disney. Uma pessoa mesmo, sabe? Eu não sei. E aí, só que aí, você ia precisar de alguém com, né? Assim, Sim, então tá noção. na mesa lá, ué. Mas não falta um doidinho. Ai, gente, eu tive uma ideia muito louca. Quer dizer, não uma ideia muito louca, mas assim, ai, que legal a sua ideia. Vamos fazer sim. E aí, enfim, não sei, eu acho que falta um doido.
É por isso que eu Falta um admirava o doido. Michael Eisner, porque ele era esse maluco. É, Mas sabe? será que Pode. Ai, esse doido hoje, o conselho vai liberar? Hoje é Preciso de um doido tudo. no conselho. Precisa do Doido do doido no conselho. conselho. Exatamente. Porque, pô, o cara traz uma ideia maluca mesmo. Pô, vamos fazer tal coisa aqui. Pá! Quem é que vai bancar um James Cameron hoje na Disney? Demorando 300 anos para entregar uma área de Avatar. Mas quando entregou foi brabo. Mas quem é que vai segurar essa bronca aí com o dinheiro se esvaindo, sacou? Cara, é essa parada que a gente falou. É, essa intersecção que teve no momento que a gente percebeu não só o lado lúdico, mas o lado empresarial, que fudeu tudo, cara, pra gente. Aí a gente se lascou agora, porque a gente Você já tá fala, vendo o lado empresarial do negócio, sacou? falando quem vai segurar com o dinheiro indo embora, talvez Dubai seja. O Dubai não, Abu Dhabi, né? Seja a solução aí. É o dinheiro infinito para os Imagineers fazerem um melhor parque de todos. Que eu Pois imagino é. que o pessoal, o briefing para ele deve ser assim, ó. Gasta o que for preciso, mas aqui vai ter que ser o melhor parque, as melhores atrações. Deve ter sido alguma coisa nesse nível. Porque lá o dinheiro não falta, né? Uhum. Tem que ser alguma é. coisa desse nível, para tirar os caras. Olha, eu quero pegar o mercado da América do Sul aqui e trazer para cá. Esses caras não vão se movimentar por qualquer coisa aqui não, tá? Então faz um negócio brabo aí. A gente não quer sair lá de Brasília para ir lá para Abu Dhabi. É. Eu quero, mas Não, tem que ser brabo. não adianta ficar só fazendo repetiçãozinha de It's a Small World lá, de Dumbo girando, porque óbvio que alguma coisa sempre tem, porque a Disney, toda vez que abre uma nova Vai Disneyland, ter um né, um parque de novo parque de castelo. castelo, eles sempre vão pegar várias atrações padrão, né, de prateleira que eles têm, e eles vão replicar, mas eles têm que trazer algo. Se até o SeaWorld tem uma atração inacreditável no SeaWorld de Abu Dhabi. É É verdade. tecnologicamente impressionante, então você tem que. A Disney tem que subir a barra lá também, porque senão. Cara, a nossa geração tá, que é a Kenga, né? Talvez seja a última geração Kenga. Kenga, acho que nossa geração é 80% Kenga. Podemos tirar números tirados da minha cabeça agora aqui, mas para embasar o meu argumento e ir para o público pensar que eu sei do que estou falando. Mas a gente tá nessa última geração Kenga, cara. Os nossos filhos, eu tenho uma filha de 25 anos, né, bicho? E ela já cresceu nesse ambiente tecnológico, cara. Ela não levei pra Disney, e tal, fiz meu papel, né? Mas ela não tem esse apego igual eu tenho aqui. Ela acha legal pra caramba, mas não. Você vê que é como se o Superman tivesse um filho e o filho não tem 100% dos poderes do Superman, tá entendendo? Já houve uma perda de 25% dos poderes ali. Então, como é que vai ser isso? Essa próxima geração é o parque de Castelinho. Será que eles vão aceitar um parque de Castelinho? Tá entendendo? Ah, a Disney vai abrir um parque em Quixeramobim ali. Vai ter o Castelinho, mas será que eles vão aceitar isso aí? Será que eles não querem um negócio bem tecnológico, totalmente high-tech, totalmente diferente do que a Disney está entregando hoje? Essa mudança de paradigma aí bateu, chegou a hora de ter essa mudança de paradigma de verdade mesmo. Eu acho que a Disney não está conseguindo dar esse alt tab aí, sacou? Eles estão com medo, porque Eu não a sei nossa se é uma. geração, a nossa geração ainda tá aqui, né, velho? Aí ainda é pagante, velho. Pois é, mas eu acho que isso é mais uma questão de foco deles, porque a nossa geração é uma geração que envelheceu com a Disney e que hoje tem dinheiro para poder gastar. Então, para eles pode ser muito mais interessante gastar os esforços em quem está trazendo mais dinheiro do que tentar construir uma coisa para o futuro, porque a visão corporativa acaba sendo de muito curto prazo sempre. E eu vejo por mim, eu cresci sonhando com uma ida à Disney que eu não tinha condição de ir quando era mais novo. Eu viajei para lá com 27 anos, sabe? Eu fui Tamo junto. relativamente velho, foi. E não é porque eu gostava menos ou mais de Disney quando era mais novo, era porque era um sonho que parecia inalcançável para mim. Sim, tamo junto. Eu fui com 32 nessa pegada aí também. Era meio que inalcançável essa parada. E hoje, nós somos aquela geração dos pais que realmente consegue dar tudo para os filhos, né? E nossos pais
Era mais porra louca. Oxe, porra de Disney, meu. Tá maluco? Já dava um tapão. Tá louco, rapaz. Vai jogar bola ali, que é de graça. E a gente não. A gente faz das tripas coração pra dar tudo isso. E, por um lado, você se sente realizado, porque você tá conseguindo entregar um negócio que era o seu sonho de criança para o seu filho. Mas será que o seu filho está tendo o reconhecimento necessário do esforço que você fez e da magnitude do local que ele está? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, isso no momento da primeira viagem, de quando for novinho, não vai ter noção. Vai ser um passeio normal que de repente vai ter muitas memórias, mas é isso. Pode ser uma criança que cresça num ambiente igual a Mayara descreveu que foi a infância dela e isso fique para o futuro, ou pode ser que ele perca o interesse depois. E eu acho que, assim, por mais que eu queira levar meus filhos para lá, vou fazer de tudo para eles gostarem, assim, eu tenho noção de que existe uma grande probabilidade deles não terem o menor interesse pelas coisas que eu gosto no futuro, sabe? Eu tô fazendo minha parte agora, e eu tô apresentando as coisas, mas, sim, cada pessoa segue seu rumo. Principalmente tendo filhos gêmeos, você vê que o jeito que é engraçado, eles criados sobre a mesma influência, passando pelas mesmas experiências, vivendo o dia inteiro junto. Cada um gosta de uma coisa diferente, cada um quer fazer uma coisa diferente, personalidades diversas. Então, eu não tenho expectativa que eles gostem de Disney o tanto quanto eu. Mas eles vão ter chance de gostar, vão. Corta o danoninho deles, se não gostar. Oportunidade não vai faltar de Uhum. gostar, não. Influência não vai faltar. Cara, eu não, assim, eu não sei, mas também não sei porque eu não tenho contato suficiente com pessoas mais novas do que eu. Bom, eu tenho 29 anos neste momento. Ai, ai. É, e eu também não sei, eu acho que tem uma forma muito diferente de lidar também das gerações mais novas. Eu vejo. É que aí tem uma diferença. Os meus primos, eu sou a mais velha. Os meus primos todos foram para Disney bem mais novos do que eu. Foram crianças, enfim, um dos meus primos foi todos os anos. Eu fui com 12 anos. E eu tinha essa coisa da Disney 100% filme só, filme, desenho, as coisas da Disney, mas não tinha coisa do parque. Que acho que é até uma coisa que eu já falei aqui em alguma outra reunião, assim. Não tinha coisa do parque. Eu não sei como é que teria sido, o que teria sido diferente se eu tivesse começado isso antes. Eu não sei qual que é a influência diferente que tem as pessoas que viveram indo sempre, se ficaram mais ou menos. Gente, é um grande estudo aí, viu? Fica aí a dica para vocês, acadêmicos do mundo. O que que muda? Não sei. É, mas eu não vejo também pessoas, até mesmo o pessoal que cria conteúdo assim sobre Disney, pessoas bem mais novas, eu não vejo ninguém que, quer dizer, pessoas que criam conteúdo sobre Disney, não vejo pessoas bem mais novas tendo esse. Eu não sei se é porque é tudo muito. Cara, não sei, ai, vou usar o Wonder de novo. A gente falou sobre isso no grupo outro dia, né? De tipo, cara, ir pra lá era muito chocante, porque era muito longe, né? De tudo. Tipo, é, era não, ainda pra mim é, né? Eu não me acostumo com as coisas, eu sou bem. Ai, eu tô vindo pela milésima vez isso aqui. Ai, eu sei exatamente como é que funciona, mas. Nossa! Enfim, eu falei mal das pessoas que são assim, eu faço igual. Enfim. Era muito mais chocante, né? Eu acho que também, talvez essa coisa de contato com tecnologias muito absurdas desde muito novas, eu não sei se as pessoas ficam um pouco anestesiadas para algumas coisas. É, E aí eles também não têm o mesmo contato, não tem o mesmo. Essa coisa que a gente falou da nostalgia, como a Disney não tem coisas fortes, ridiculamente fortes que não sejam tipo Frozen e Moana, é, recentes, eles talvez não estejam criando esse apego tão grande quanto a gente criou por coisas que eram mais antigas até, né? Mas era mais difícil. É, Cara, não sei. Meus primos pequenos têm um TV Box lá com tudo que eles podem assistir e eles veem YouTube Shorts. Sabe? E tem todos os filmes da Disney possíveis. Eu já teria zerado tudo. Eu teria sentado pra assistir tudo. Quer dizer, eu tenho como fazer, mas eu não faço, né? Enfim, porque eu sou adulta. Eu não faço só o que eu. Quer dizer, eu não faço só o que eu quero, apesar de ser o que eu gostaria de fazer, só o que eu quero, mas não tem como. Mas, enfim, eu não sei, eu acho que tem uma relação diferente também com o consumo de filme, de conteúdo. Isso impacta também no que esperam de um parque. Porque uma pessoa, talvez, Uhum. que não tenha contato nenhum com a Disney. E eu lembro de eu com
15 anos, ver alguns colegas que foram na viagem de 15 anos de excursão e voltar e falar, ai, achei meio, sei lá, tanto faz. E eu fiquei, gente, como assim? Qual o problema de vocês, sabe? Adolescente! Adolescente, tem Ai, que adolescente acabar. tem que acabar, tem que acabar. Eu Ah, sempre odiei adolescente. Até quando eu era adolescente, eu odiava é, todos os outros. Até eu mesma eu odiava. É, É uma velha. mas. É. Hã? É uma velha. é o Nossa, gente, eu não gostava de criança quando eu era criança. Eu queria sentar com os adultos. Então vocês veem que tem um problema aí. Mas sabe, eu acho que não sei se tem a ver com isso também. O que que as próximas gerações vão ter de apego com Disney parques, se elas não têm apego com Disney filmes, com o que elas podem É, consumir dentro de casa. acho que É, é plenamente plausível isso aí. Essa questão sabe? geracional que você e o Juna falaram, o Juna falou, a gente tá a última geração de Kenga, né? O que você falou também, né? Se nem o audiovisual está acompanhando para poder levar as pessoas para dentro do parque e tal. Eu acho que isso aí passa não só por nós, visitantes, que visitam os parques, que consomem coisa, mas. E aí é a minha preocupação, que acho que o Bruno vai concordar comigo. É, até a geração de criadores que trabalham na Disney, seja a criação de filmes, escritores, animadores e Imagineers. A gente teve um grande êxito, uma grande perda de mentes criativas experientes do Imagineer, que agora até dá dúvida se a galera que vai fazer as coisas daqui para frente tem esse apego e vai saber continuar ou melhorar ou criar em cima do que já foi feito, a ponto de conseguir conquistar as próximas gerações. A impressão que dá é que as coisas tá meio que dá. Eu sei, é uma visão pessimista, mas a impressão que vai dar uma entalada em algum momento aí. Porque nessa hora a gente tem que sair um pouco também do terreno da Disney, terreno de trabalhar em empresa, que eu vejo muito com aluno meu e tal, e aí comparando com uma geração de, nem sei se Tony Baxter, nem se até a galera antes. Trabalhar e virava à noite, estava tudo bem, virar à noite, estava tudo bem, o Disney chegar atrás e ficar olhando o que estava fazendo. Cara, na minha geração já, na nossa, mais ou menos, assim, na minha, mais ou menos na minha, você vê gente, começa a ficar olhando atrás, então por quê? Entendeu? Naquela época não, porque todo mundo, no final de semana, um visitava o outro. Sabe aquela história que a gente odeia falar hoje, de que é uma família, família é minha empresa é uma família, sabe? Então esse tipo de coisa também, e, gente, eu não estou falando isso como crítica, não. Estou falando até uma visão saudável. A galera hoje, mais nova no Imagineering, Felipe, eu imagino que tem essa pegada também. Vão lá felizes da vida, fazer o que tem que fazer, blá, 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 depois eles vão embora. Por que eles não vão virar à noite? Porque eles têm coisa melhor para fazer na vida. Entendeu? Então vão virar à noite, às vezes até meio putos, mas vão recebendo, sei lá, hora extra. Entendeu? Então acho que, e não é crítica, eu acho até que tem que ser assim. Mas que não é mágica, né, Felipe? Da galera lá que virava noites, fazendo Disneyland, blá 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 blá. E isso também é o que eles contam, né? A visão até da galera de gerações mais antigas do que ficou também a visão romântica de como deve ter sido aquilo, né? Saiu Uhum. um documentário dia 22 agora sobre a Ah, Disneyland. é. Vamos ver o Disneyland. que que eles vão mostrar no Disney Plus. É, tem uma coisa em relação a isso também que talvez até essa brochada geral, assim, de mas aí não vai passar o negócio, aí vai fazer a 20ª vez o mesmo filme. Aí pega lá o filme que já foi feito em trocentos anos atrás, vamos fazer de novo. Vamos fazer o filme que a gente acabou de fazer, fez 10 anos agora, e vamos fazer ele de novo, só que com pessoas. Que ideia incrível! Eu acho que também isso vai matando também a pessoa. Quando você faz o trabalho que você não vê, né, meaningful, né? Ai, que droga. Desculpa, gente. Maiara Desculpa. Supla. Eu tô Oh, oh, oh. muito. Me chame de Mayara Meneghel. Que eu vou fazer a cena com a qual eu fui alfabetizada em inglês. Vocês não merecem falar comigo com meu anjo. Desculpa, gente, eu acho que eu decorei todos os tweets da Xuxa nessa época. Inclusive, um recado. Af, que calor. Bebam muita água. Beijo, Chu. Viu? Porque, realmente. Mas, voltando ao foco, desculpa. Como é que É, chegamos nisso? vai ficando mais difícil também você querer fazer, você não se incomodar com essas coisas, quando você vê que, pô, será que seu trabalho não vai ser só. E eu acho que essa liberdade criativa que eles já tiveram estimula você. Dane-se, eu vou virar à noite.
eu vou passar o fim de semana nesse projeto porque vai ser inovador e vai ser estimulado ser inovador. Eu vou ficar aqui fazendo esse filme porque isso aqui vai, sabe? Não vai ser tipo, vai ser mais um filme aí que aí eles vão lançar vai lançar no Disney Plus, aí vai cortar a coisa, aí vão desistir daqui a pouco, aí a atração que ia ser incrível, eles vão arrancar um monte de coisa. Então, acho que tem um pouco a cultura. Ai, a cultura da empresa, que eu não sei como é que é, porque eu não tô lá. Pode dar essa, sabe? Baixada no ânimo, que eu acho que é isso, assim. As pessoas estão menos tolerantes a serem feitas de trouxa também. Então, eu acho que tem um pouco esse lado, essa outra coisa que a gente já criticou, né, dessa falta de estímulo de coisas novas, vira um ciclo vicioso, né? Tem tanta história nova para ser contada. Gente, tem história nova para ser contada, é óbvio que tem, sabe? Tem pessoas escrevendo coisas em seus computadores todos os dias, tem pessoas se formando todos os dias, tem pessoas inventando coisas todos os dias. Será que a gente precisa, de novo, de um remake? Será que a gente precisa, de novo, de uma retematização de uma atração para um IP? Tudo bem que, cara, sei lá, se a atração for boa, dane-se o que que ela, né, qual que é o IP, mas qual que é o tema, mas enfim, sabe? Será que precisava ser assim? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu fico triste como pessoa que teoricamente é criativa, é, de ver que, pô, tem muita gente com história pra contar e eles vão contar as mesmas histórias. E aí só vai ver quem já viu o outro. Tipo, aí vai eu levar a minha prima pra ver o filme que eu vi quando era criança, mas vai ser uma versão pior. Que eu podia ter visto superior no Disney Plus, que já tá pago. Ou no TV Box da minha avó, que, né? Enfim, tá lá. Já. Então, Jack Sparrow sabe? abandonou. Então, enfim, gente, não sei. Eu quero ser otimista, mas é Esse difícil. processo de Netflixação do cenário, do cenário mainstream, seja parque, seja cinema, tudo, tem esse processo que é baseado em uma análise de dados que eu não, porra, não sou negacionista de dados, não, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma análise de dados fria, sacou? Fria. Os É cara planilha, pega, decisão por planilha. pega um data lake qualquer lá, pega esses dados aqui, quantos cliques esse filme aqui que eu nunca vi na vida teve? Pô, vamos fazer uma continuação dele. Você não, para que eu vou gastar um dinheiro absurdo em algo novo, seja um filme, seja uma atração estupenda, se os dados estão indicando outro caminho aqui para eu ir? Então, aí entra a questão do board de novo. Falo, cara, os acionistas querem retorno. Eles querem retorno rápido. Eles não querem mais esperar 10 anos para ter um retorno. Eles não querem outro James Cameron segurando 5, 6 anos lá uma área. Independente do resultado, se o resultado final vai ser absurdo ou não. Eles não querem mais. Cara, esse processo de Netflixização tá acabando com tudo. Toda a graça do mainstream, sacou? E só que a Disney não pode se dar o luxo de ser underground. Hoje em dia o rock and roll é underground. Eu sou um cara rock and roll. Você não tem mais rock and roll no mainstream. Quando eu vou procurar um rock and roll, eu vou com underground, me divirto do mesmo jeito. Só que a Disney não tem esse direito de ser underground. Ela chegou num ponto que é a Disney. Ela é o que todo mundo mira. Então, eu não sei o que eles vão fazer, cara. A gente chegou nessa conclusão aqui, eu cheguei nessa conclusão aqui, depois de ter falado isso. Eu não queria estar na frente criativa disso, e por mais que venha falar em podcast, o caramba, que eu critico e tal, mas eu não saberia como sair dessa situação que a Disney entrou aí. Porque a gente está numa mudança de paradigma social da humanidade como um todo, e a Disney está nesse meio aí. E eu não sei, cara. Não sei como é que eles vão sair dessa parada, não. E até o acesso ilimitado assim ao conteúdo deixa tudo muito pulverizado, né? Hoje não tem mais aquilo lá, tá todo mundo vendo a mesma série, o mesmo filme. Porra. Porque antes a gente tinha uma TV aberta que mostrava os mesmos programas para a população inteira, então não tinha isso de cada um escolhe o que vê uma coisa muito Uhum. antiga, você vê uma coisa dos anos 60, 70, 80, 90, se quiser, mas não quer, ninguém nunca quer, o povo só, acaba vendo o YouTube Shorts, né? Mas Greg, por é, que que Curtindo a Vida Doidado se tornou um clássico do mundo?
que todo mundo da nossa geração fala, pô, curtindo a vida doidada é o Ferris Bueller. Porque ele só passava na sessão da tarde e não existia internet. E se você Semana não sim, Eu semana ligasse para via, não, ver tava pô. lá o naquela. filme. Se você não ligasse naquela hora, você não ia ver o Ferris Bueller matando aula, mesmo se você soubesse todas as falas de cor igual eu. Mas você tinha que assistir, porque era naquela hora. Quando a gente estava nos anos 80, cara, a gente conseguia ser uma caixa d'água para segurar a informação, porque você não estava no mundo globalizado. Então, a informação que caía, você tinha que pegar ela de todo jeito aqui e tentar acumular. Essa molecada de hoje, que não vai se tornar Kenga, a caixa d'água deles é isso aqui, cara. É isso aqui. Eles cai tanta informação que os moleques falam, com o perdão da Não, expressão, não foda-se. retém Eu nada. tenho, eu tenho isso aí a hora que eu quiser. Eles não têm um amor que eu tenho, por exemplo, pela Branca de É. Neve, que passava na sessão da tarde nos anos 80, eu tinha que assistir naquele horário. Sacou? Eles não É, têm isso, eles têm on demand. É sempre o próximo, quer sempre ver o próximo, quer sempre saber do próximo, É. né? Uhum. Não tem a série de Né? assiste. almoçar, né? Tipo, É, aquilo que passa no horário do almoço é o que você vai ver quando você chegou da escola, é aquilo ali que você vai ver. Quer dizer, você tem ali X canais que você vai escolher, mas não é. Uhum. Mesmo com TV a cabo, você não tinha uma opção ilimitada. O horário Uhum. que passava aquele negócio era o horário que passava aquele negócio. Eu sabia Por- exatamente que na Sim. hora que eu chegasse da aula de natação, eu tinha que fazer, ó, rápido, porque ia começar o desenho e não tem como voltar. Não tem como voltar. Tipo, sabe? por que E que era Chaves e limitado, né? Chapolin Você é o já fenômeno que decorava. é? Ia falar isso agora. Por Eles que que não têm é? o Chaves e o Chapolin deles, velho. Não tem. É. Primeiro porque é bom, mas segundo porque Silvio Santos estava lá marretando esse negócio o tempo todo na nossa cabeça. A gente, Não, gente, vamos lá, tá na hora de ver Chaves. E agora, olha, eu voltei da as, escola, vou não sei o quê, tem que sair é, para. as crianças estão protestando no Roblox para ter direito ao chat falado de novo, gente. É isso que está Ah, acontecendo essa semana. isso aí foi sensacional. Isso aí foi muito bom, Então, inclusive. sabe? Tipo assim, essas são as preocupações das crianças. É muito louco, é muito louco. Agora, eu vou voltar muito rapidamente numa coisa que esse negócio de estímulo e tal. É, é que agora, gente, eu sou muito ruim de nome. Vocês vão saber quem foi, eu não vou saber. O cara que resolveu refazer o Hatbox Ghost. O Imagineer que falou: Eu sou obcecado pelo Hatbox Ghost, eu vou fazer ele funcionar. É, cara, era alguém que tava obcecado há muito tempo, porque ele é mais jovem, né? Assim, não sei se eu tô muito louca. Na minha cabeça ele é mais jovem, mas não sei. Ele ficou nessa e ele entrou pro Imagineer e falou: É essa a minha missão. Eu entrei aqui, agora eu vou fazer o Redbox Ghost. E aí eles meteram o Redbox Ghost no lugar errado. Se eu sou esse cara, eu tô arrancando as mãos, assim, com os dentes, sabe? Tipo, e aí, como é que você passa de novo, vira à noite de novo, fazer os negócios, vamos fazer o negócio errado depois? Vamos botar no lugar errado. Enfim, eu não sei, eu que sou chata, talvez ele não Não, seja tão não, chato pelo assim, mas contrário. devido ao Eu acho que. fato. Mas é que você não era, é que você falou, cara, você vai lá, você, né, entra naquela virada dos antigos. Não, minha missão, o papo antigo de missão aqui. Coloca a porra do lugar errado, você fala, cara, eu vou dar 6 horas da tarde, eu tô indo embora, amigo, pegando meu busão para É, casa, né? assim, Gente, é isso, eu posso ser chato, ah, mas levando em consideração isso, eu acho que ele é chato também. pessoal, vamos encerrar, porque já está na hora, ah, ok? então Quer a gente tem que palavras chegar a uma finais? conclusão. Tem uma coisa que a gente não Ah, chegou à conclusão, assim. A gente já pode falar. percebeu que estamos em uma relação abusiva, né? Isso já acho Sim, que ficou claro. sim, Mas a sim. gente quer sair dessa relação abusiva? Pelo amor Não, de espero ter Deus. ajudado. Não, eu não quero, não. Não. Eu não Não, quero, sou não. O Tô, mundo é muito chato. louquinho, sou tô lesado, feliz sou também. maluquinho. É, Tô feliz, tô feliz desse jeito. O mundo é muito É. chato. Eu quero ficar no meu mundo de purpurina, igual falaram pra mim no trabalho. Esse mundo de purpurina tal, eu falei, me processe. Lindo. Enquanto, enquanto a sua opinião não tiver uma rúbrica negativa no meu contra-cheque, eu estou cagando. É isso aí. Então, não, deixa eu é, só contar uma historinha rápida envolvendo Purpurina e Disney que eu lembrei que aconteceu comigo. Quando eu fui na meia maratona, eu tava com a minha esposa, aí eu terminei a corrida um pouco antes dela. Aí tinha lá um tanto de fadas madrinhas na linha de chegada e elas estavam jogando purpurina, assim, glitter na gente. Então ela chega lá, fazia um frufruzinho lá com a mão e jogava na cabeça, né? Aí eu fui, tava lá esperando, e de repente chega a Raíssa. Ué, Gregório, por que você tá cheio de glitter? Eu falei, é Pixie Dust, né? Pixie Dust. maneiro, Quem certo, nunca foi cara. lá pedir um Pixie Dust Pelo amor no, de Deus. no,
na loja lá que eu acabei de esquecer o nome. Quem nunca, né, gente? Hum. E o pedido é sempre o mesmo, eu quero voltar. Pois é. Mas Entendeu? é o que a Mayara falou, né? Tipo, é, nossa, perdi o fio da meada aqui. Caramba, o que você Olha, falou no irmão. começo que eu queria falar agora que eu perdi o fio da meada? Meu Deus. Que eu falei agora ou que eu Não, falei não, lá no antes? começo do episódio, no começo da conversa. Ih, agora esqueci. Da Perdi infância? totalmente o Não fio da sei. meada. Justamente que memória, Felipe, pega do início do. Deus do Nossa, céu. eu tô. É que eu queria fazer uma Meu amarração Deus. final e eu me ferrei, eu perdi tudo, caguei com o final. Nossa, qual uma bosta. Como Muito é bom. triste. A gente tá vendo ele se acabando na nossa frente, assim, velho. Nossa, Vivo. que coisa. Tô Ao vivo. voltando. Não, mas Ai, assim, meu Deus. a gente. Ah, lembrei. É, a gente reclama porque a gente ama, né? A gente reclama porque a gente ama. É o que a Se, gente se a ama. gente não amasse, a gente não reclamava. Pelo amor de Mas Deus. embaixo de tudo isso que a gente de um monte de reclamação, obviamente que tem muito amor. E a gente vai porque a gente gosta, porque a gente quer viver. E no final, assim, ah, foi uma bosta pagar Latin Lane. É um saco ficar no celular, ficar reservando Latin Lane. Mas quando você está aqui de volta, trabalhando para, né, pagar o próximo boleto, para pensar a próxima viagem, você não vai lembrar disso, você só vai lembrar que você quer estar lá de novo. Então sim, a resposta é isso. A gente vive numa relação tóxica e a gente não quer sair dela. Por favor. Sei se vocês já viram Verdade. aqueles vídeos da pessoa trabalhando assim, ó, lembre-se de para quem você tá fazendo isso, é a fotinho do Mickey. E é isso, gente. É pelo Mickey. Eu É vou isso aí. enquadrar uma fotinho do Mickey, aquela bem assim, aquelas dos anos 90 que ele ainda tinha aquela outra carinha que era antiga, né, anterior a essa. Vou botar uma fotinho dele aqui, bem bonitinho, para lembrar que se eu tô sofrendo hoje é para ser feliz amanhã do lado dele. E é isso. Então, gente, ó, para encerrar, 5 maluquinhos assumidos, e você que está ouvindo e vendo a gente deve ser maluquinho também. Então, vamos todo mundo continuar doido, com uma relação tóxica, tá? Então, vamos em frente. Ó, mês que vem, em fevereiro, tem carnaval e tem mais uma reunião. E é isso aí, gente, ok? Obrigado Ok, para quem está aqui ao vivo, quem está ouvindo e vendo a gente. E a gente volta mês que vem com Sociedade de Predadores de Paz. Beleza? Valeu? Valeu, tchau. pessoal. Até Valeu. mais. Valeu, Valeu. gente. Obrigado.